E vamos falar de cada um deles, então. Os corpos de Pappenheim ou siderossomos, como o Brown fala, não fala, sideroferrossomos, corpos de ferro, na verdade. São, na verdade, o quê? São grânulos de ferros que foram depositados nas mitocôndrias e, por algum motivo, eles não foram totalmente utilizados durante lá a formação da hemoglobina do ferro, ele não foi totalmente incorporado lá na estrutura, no grupo M da hemoglobina. Então, esses restos de ferro, eles se depositam nas mitocôndrias. Quando essas hemácias, elas atingem o sangue periférico, elas então entram, né, passam lá pelo processo do baço. Lá no baço, a gente sabe que tem os macrófagos que vão lapidar essas células, esses eritrócitos, retirando o excesso de membrana, retirando os corpos, né, as inclusões, tudo que está ali que não é necessário para que esse eritrócito desempenhe a sua função. Então, o que acontece? Só que em pacientes que têm algum problema no baço ou pacientes que são esplenectomizados, ou seja, pacientes que por algum motivo tiveram que remover o baço, a gente vai encontrar esses corpos de Pappenheim ou siderossomos. Por quê? Porque o baço, na ausência dele, ou ele estando ali, né, ele não fez a função dele, que foi eliminar essa inclusão. Então, isso vai aparecer, principalmente em pacientes que são esplenectomizados, a gente vai ver muito, isso é muito comum de se encontrar na lâmina de pacientes que não apresentam baço, principalmente nos primeiros meses após a esplenectomia, né? O que caracteriza esses corpos de Pappenheim? Quando a gente vai fazer o esfregaço, né, tanto o esfregaço, né, corado com panótico, com guinça, o que vai acontecer? Vocês vão observar estruturas que elas são de forma, elas apresentam bordas irregulares e geralmente eles se encontram na periferia dos eritrócitos. E outra, eles vêm em múltiplos, assim, podem vir mais de um, então não é só uma estrutura que vocês vão ver várias estruturas espalhadas pela célula. Nessa figura aqui, por exemplo, a gente pode observar, olha, aqui a gente tem, ó, uma aqui nesse cantinho, aqui a gente tem duas inclusões, nessa outra também nós temos duas inclusões, ó, múltiplos, né, tá assim, aparecendo em duas, as bordas são irregulares e elas estão mais na periferia. A mesma coisa nessa aqui, nessa outra aqui também a gente tem outra. Então, assim, qual é a característica do corpúsculo de Pappenheim? Borda irregular, geralmente aparece na periferia e muitas das vezes eles não aparecem sozinhos. Por quê? Porque a gente não tem só uma mitocôndria. A gente não tem só uma mitocôndria na célula, a gente tem várias mitocôndrias. Então, onde elas se juntam ali, elas formam esses grumos ali que, quando coradas, eles aparecem. Geralmente, as mitocôndrias ficam onde? Mais na periferia da célula. Ela não fica muito centralizada, ela fica mais ali no citoplasma, na periferia. Então, é uma coisa para vocês guardarem, para quando vocês encontrarem uma estrutura desse jeito, vocês já começarem a pensar nisso. E outra também, em pacientes o quê? Esplenectomizados, pacientes que não apresentam baço. Ou também pode acontecer em pacientes, por exemplo, que estão tendo, pacientes, por exemplo, com anemia falciforme também, que exigem muito do baço. Então, são pacientes que durante a crise, por exemplo, que o baço tem que trabalhar muito para remover aquelas hemácias, né, que não apresentam a forma padrão, o baço está muito sobrecarregado. Então, ele não consegue desempenhar a sua função de forma adequada. Então, pode aparecer também, por exemplo, esses corpos de Pappenheim no sangue periférico. Justamente por quê? Porque o baço está sobrecarregado, né?